Existe algo que uma mulher jamais compartilhará com um homem, a menos que esteja completamente, profundamente e irrevogavelmente apaixonada por ele. E não estou falando da senha do celular dela. É algo muito mais íntimo, muito mais autêntico, algo tão pessoal que a maioria dos homens nem percebe quando acontece. Aliás, um estudo de 2023 publicado no Journal of Social and Personal Relationships revelou que 78% dos homens não reconhecem quando uma mulher se torna emocionalmente comprometida com eles. 78%. Isso significa que, enquanto você assiste a este vídeo, pode haver uma mulher em sua vida que já lhe deu as chaves do coração dela, e você ainda está tentando encontrar a fechadura. Continue comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a sua compreensão sobre relacionamentos. E o último sinal que compartilharei no final é a diferença entre uma mulher que simplesmente gosta de você e uma mulher que estaria disposta a lutar por você. Existe algo que quase ninguém te conta. As mulheres não se apaixonam da maneira que a maioria dos homens pensa. Muitos imaginam que o amor começa com uma declaração dramática, uma cena digna de filme onde ela corre na chuva e pronuncia aquelas 3 palavrinhas mágicas. Parece romântico, mas está longe da realidade. A verdade é que, quando uma mulher se apaixona, ela não grita aos 4 ventos. Ela deixa o sentimento transparecer aos poucos. Começa a compartilhar pequenas coisas, quase imperceptíveis, que a maioria dos homens ignora. E eis porque isso deveria importar mais do que você imagina. Se você ignorar esses sinais, se não valorizar o que ela realmente está lhe oferecendo, chegará o momento em que ela desistirá. Não porque deixou de te amar, mas porque sentirá que você nunca lhe deu atenção. E quando uma mulher se sente invisível, ela fecha a porta tão silenciosamente que você nem perceberá quando aconteceu. Você simplesmente acordará um dia se perguntando o que deu errado. É por isso que, neste vídeo, vou mostrar exatamente o que uma mulher compartilha apenas quando está genuinamente, profundamente e completamente apaixonada. Algumas coisas vão te surpreender, outras farão você enxergar seus relacionamentos passados sob uma nova perspectiva, e uma delas, a última, pode te impactar tanto que você talvez precise pausar o vídeo para mandar uma mensagem para alguém. Mas antes de chegarmos a esse sinal, vamos começar com aquele que pega a maioria dos homens de surpresa. Número 1. As feridas da infância dela. Quando uma mulher começa a falar sobre a infância dela, e não estou falando da história engraçada da primeira bicicleta dela ou do concurso que ela ganhou quando criança, estou falando das partes difíceis. As brigas constantes entre os pais dela. A vez em que ela se sentiu abandonada. O motivo pelo qual ela fica tensa quando alguém levanta a voz. Quando ela compartilha esse tipo de lembrança com você, preste muita atenção. Ela não está tendo uma conversa casual. Ela está lhe dando um pedaço da sua alma, escondido em poucas palavras que provavelmente ensaiou centenas de vezes antes de ousar pronunciá-las. A doutora Sue Johnson, psicóloga clínica e criadora da terapia focada nas emoções, afirma que a vulnerabilidade emocional é um dos indicadores mais fortes de vínculo entre duas pessoas. Simplificando, uma mulher não lhe mostrará suas feridas a menos que confie que você não as reabrirá. Muito provavelmente, ela já se confidenciou com a pessoa errada e viu como essa informação acabou sendo usada contra ela. Então, quando ela decide lhe contar o que normalmente mantém escondido, ela não está exagerando. Ela está sendo incrivelmente corajosa. E essa coragem vem do amor que sente por você, a ponto de correr esse risco. É aqui que muitos homens erram. Eles ouvem a dor dela e imediatamente tentam resolvê-la. Você já pensou em fazer terapia? Isso foi há muito tempo. Pare. Ela não precisa de alguém que a resolva. Ela precisa de alguém que fique ao seu lado enquanto ela conversa. Não alguém tentando tirá-la dali o mais rápido possível. Mas isso é só o começo, porque o que ela compartilha a seguir é algo que faz até as mulheres mais confiantes se sentirem vulneráveis. Número 2. Suas inseguranças em relação ao próprio corpo. Isso pode te surpreender. Vivemos em uma era em que as mulheres projetam confiança constantemente. Filtros, ângulos perfeitos, fotos cuidadosamente escolhidas. Então,
Quando uma mulher aparece diante de você sem maquiagem, com roupas confortáveis, sob uma iluminação pouco lisonjeira, e diz coisas como: odeio meus braços. Me sinto tão inchada hoje. Não me sinto bonita. Ela não está buscando elogios. Ela está fazendo algo muito mais importante. Ela está depositando em você um nível de confiança que ela trabalhou incrivelmente duro para conquistar. Um estudo publicado no International Journal of Eating Disorders revelou que mais de 91% das mulheres sofrem de insatisfação corporal. 91%. Isso significa que quase todas as mulheres que você conhece travam uma batalha silenciosa com a própria aparência. E ela decidiu compartilhar isso com você. Ela está mostrando a versão que não posta nas redes sociais. Aquela que não mostra no trabalho. Aquela que geralmente esconde. Quando ela compartilha essas inseguranças com você, na verdade está dizendo: confio que você ainda me verá da mesma forma, mesmo depois de eu mostrar o que mais me assusta. Esse não é um detalhe insignificante. É tudo. E se a sua reação não demonstrar compreensão genuína, ela vai se lembrar. Não por alguns dias. Não por algumas semanas. Ela vai se lembrar para sempre. As mulheres têm uma memória extraordinária para a reação de um homem na primeira vez que elas demonstraram vulnerabilidade. Tente não acabar guardado na memória errada. Agora as coisas começam a ficar realmente interessantes, porque o próximo sinal é algo que quase nenhum homem reconhece como uma demonstração de amor. Número 3. O silêncio dela. Sim, você leu certo. Às vezes, a coisa mais valiosa que uma mulher compartilha com você é justamente o silêncio. Antes de pensar que isso não tem sentido, ouça. Existe um conceito na psicologia conhecido como silêncio confortável. Pesquisadores da Universidade de Groningen descobriram que apenas 4 segundos de silêncio em uma conversa são suficientes para a maioria das pessoas começar a se sentir desconfortável. Apenas 4 segundos. É por isso que, quando uma mulher consegue sentar ao seu lado sem olhar para o celular, sem tentar preencher cada espaço com palavras, e ainda assim se sentir completamente à vontade, você está testemunhando uma das formas mais profundas de intimidade emocional. Desde muito jovens, muitas mulheres aprendem a manter as conversas fluindo e a garantir que todos ao seu redor se sintam confortáveis. Então, quando ela para de desempenhar esse papel com você e simplesmente aproveita sua presença sem ansiedade, ela está lhe dizendo muito sem dizer uma única palavra. Ela se sente segura. Ela se sente em casa. Enquanto muitos homens se preocupam em evitar silêncios constrangedores, eles não percebem que não há nada de constrangedor nesse silêncio. É sagrado. Ela não está entediada. Ela está em paz. E isso só acontece com alguém que ela realmente ama. Mas espere, porque o próximo ponto fará você entender algo que provavelmente já viu antes sem captar seu verdadeiro significado. Número 4. Ela começa a incluir você em seus planos para o futuro. Quando uma mulher diz casualmente: deveríamos ir lá no próximo verão. Quando tivermos uma casa. Ei, você adoraria vir ao casamento da minha prima em outubro. Pare por um segundo. Porque o que ela acabou de fazer foi colocar você em sua visão de futuro. E as mulheres não fazem isso por acaso. O Instituto Gottman, após mais de 4 décadas estudando relacionamentos românticos, descobriu que um dos melhores indicadores de sucesso amoroso é a construção do que eles chamam de mapas do amor. Em outras palavras, quando alguém começa naturalmente a incluir você em sua visão de futuro, significa que essa pessoa já está profundamente comprometida emocionalmente com você. Quando falam sobre viagens que vocês ainda não fizeram, comemorações que ainda não aconteceram ou objetivos que ainda não existem, estão construindo um futuro onde você desempenha um papel significativo. E essa é a diferença. Quando uma mulher está insegura em relação a um homem, ela usa uma linguagem cheia de incerteza. Talvez. Veremos. Não sei o que vou fazer. Mas quando ela está apaixonada, tudo muda. Ela começa a dizer nós. Ela começa a dizer nosso. Ela para de imaginar a jornada sozinha. E ela te dá um lugar permanente nela.
O próximo ponto exige mais confiança do que qualquer um dos anteriores e, francamente, é algo que a maioria dos homens lida muito mal. Número 5. A dor deixada por relacionamentos passados. Quando uma mulher lhe conta como um ex a tratou, como ele a traiu, como ela passou noites inteiras chorando ou como foi manipulada por meses, ela não está fazendo isso para falar mal de alguém. Ela não está tentando te deixar com ciúmes. Isso não significa que ela ainda ame essa pessoa. Ela está fazendo isso porque tem medo de reviver exatamente a mesma coisa. E ela está te mostrando o mapa das suas cicatrizes para que você não precise trilhar o mesmo caminho. Isso exige muita coragem. A doutora Brené Brown descreve a confiança como uma série de pequenos momentos em que uma pessoa escolhe ser vulnerável e a outra responde com cuidado. Quando ela compartilha esse passado doloroso com você, ela está te dando exatamente um desses momentos. E a sua reação determinará se ela continua se abrindo ou se começa a construir muros invisíveis. A pior coisa que você pode dizer é: eu não sou seu ex. Isso pode ser verdade. Mas, emocionalmente, não ajuda em nada. Ela precisa sentir que você entende o peso do que ela acabou de compartilhar. E que você demonstrará com ações, não apenas com palavras, que entende por que isso importa. Muito bem. Agora chegamos a algo que provavelmente vai te fazer sorrir, mas não subestime, porque é muito mais revelador do que parece. Número 6. Seus hábitos mais embaraçosos e prazeres secretos. Quando uma mulher admite que assistiu ao mesmo reality show 4 vezes, que conversa com seu gato como se fosse um bebê, que come cereal em pé na frente da pia às 11 da noite, ou que canta desafinada quando está sozinha, ela não está falando bobagens. Ela está mostrando quem ela é quando para de fingir. A versão sem filtros. Sem maquiagem emocional. Sem tentar impressionar ninguém. E esse privilégio não é concedido a todas. Durante boa parte do dia, as mulheres estão constantemente editando a forma como se apresentam no trabalho, com os amigos, com a família e nas redes sociais. Sempre existe uma versão cuidadosamente elaborada. Então, quando ela te mostra seu eu completamente autêntico, aquele com gostos peculiares, opiniões absurdamente apaixonadas sobre batatas fritas ou playlists estranhas para chorar no carro, isso também é amor. Ela está te dizendo: esta sou eu de verdade, e confio que você não vai me fazer sentir ridícula. O Dr. Arthur Aron, da Universidade Stony Brook, demonstrou que compartilhar detalhes pessoais, mesmo os aparentemente insignificantes, fortalece profundamente o sentimento de proximidade entre duas pessoas. Seu famoso experimento com 36 perguntas foi baseado justamente na vulnerabilidade progressiva. E o que muitas pessoas não entendem é que revelar essas pequenas peculiaridades também é uma forma de vulnerabilidade. Em outras palavras, não preciso mais te impressionar. Posso simplesmente ser eu mesma. Então, da próxima vez que ela confessar que ainda dorme abraçada a um bichinho de pelúcia ou que tem uma playlist chamada Chorando no Carro, não zombe dela. Ria com ela. Porque ela acabou de compartilhar algo muito mais autêntico do que a maioria das pessoas jamais revela em toda a vida. Agora chegamos a um dos sinais mais fortes de todos. Número 7. A realidade financeira dela. Dinheiro continua sendo um dos maiores tabus nos relacionamentos. Muitas pessoas falam sobre seus traumas, terapia ou até mesmo sobre seu histórico de namoro antes de falar sobre quanto dinheiro realmente tem. Uma pesquisa da Bankrate de 2022 revelou que 42% das pessoas guardaram um segredo financeiro do parceiro. Quase metade. É por isso que, quando uma mulher fala honestamente com você sobre seus empréstimos, suas dívidas, o dinheiro que ganha, o dinheiro que lhe falta ou até mesmo o medo de ser julgada por alguns homens por ser financeiramente bem-sucedida demais, ela está compartilhando uma parte extremamente íntima da sua realidade com você. Ela não está mais apenas mostrando suas emoções. Ela está mostrando como é a vida dela de verdade, nos bastidores. E ela só faz isso quando começa a te enxergar como alguém com quem ela imagina um futuro estável. Não como alguém passageiro. É a maneira dela de dizer: quero que você saiba da minha situação real porque quero construir algo com você. Tudo isso é importante.
mas guardei o sinal mais poderoso para o final. Aquele que realmente muda tudo. A diferença entre uma mulher que só está interessada em você e uma mulher que está completamente apaixonada. Número 8. O medo dela de te perder. Quando uma mulher olha para você e diz: às vezes tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Tenho medo de que um dia você vá embora. Ou ele simplesmente se agarra a você com um pouco mais de força depois de uma discussão. Aí está. Esse é o sinal definitivo. Desde tenra idade, muitas mulheres aprendem que devem parecer fortes, independentes e nunca demasiado carentes. Eles aprendem a agir como se pudessem partir a qualquer momento. Mesmo quando tudo dentro deles quer ficar. Então, quando ele rompe essa armadura e admite que tem medo de perder você, ele está cometendo um dos maiores atos de vulnerabilidade que existe. É como pular de um avião confiando que você estará lá embaixo para pegá-la. A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, explica que o medo de perder alguém que você ama não é sinal de fraqueza. É uma consequência natural de um vínculo profundo. Quando existe um apego forte, a possibilidade de separação gera uma dor emocional completamente real. Então, quando uma mulher admite que tem medo de te perder, você não está sendo dependente. Ela está sendo humana. E, acima de tudo, ela está sendo completamente honesta sobre a profundidade do que sente. É aqui que muitos relacionamentos avançam ou começam a ruir. Porque a maneira como você responde a esse medo dirá a ele se ele estava certo ou não em entregar seu coração a você. Se você minimizar os sentimentos dele, ele começará a se proteger. Se você responder com calma, consistência e confiança, descobrirá um amor muito mais profundo do que imaginou ser possível. Então vamos juntar todas as peças. Uma mulher que compartilha com você suas feridas de infância, suas inseguranças físicas, seu silêncio calmo, seus planos futuros com você, a dor deixada por relacionamentos anteriores, seus hábitos mais estranhos, sua realidade financeira e o medo que sente de te perder. Ela não é uma mulher simplesmente interessada. Ela é uma mulher que escolheu você completamente, apesar de todos os motivos que a vida lhe deu para se proteger. E se você chegou ao final deste vídeo, isso diz algo sobre você também. Significa que você não é o tipo de homem que quer viver um relacionamento no piloto automático. Você realmente quer entender isso. E só isso já o coloca à frente de muitos homens. Antes de ir, quero deixar uma ideia. Cada um desses sinais é uma forma de comunicação. Ela está constantemente dizendo como ela se sente. Nem sempre com palavras. Muitas vezes com confiança. Com pequenos gestos. Com o que você decide revelar. A verdadeira questão nunca é se ela está se comunicando. A verdadeira questão é: você está realmente ouvindo ela? E se este vídeo ajudou você a entender algo que você não viu antes, faça um favor a si mesmo. Não para mim. Faça isso por alguém que precisa. Compartilhe com um amigo, um irmão ou qualquer homem que ainda não percebeu que a mulher que está à sua frente já está profundamente apaixonada por ele. Esse simples gesto pode salvar um relacionamento antes que seja tarde demais. Isso é tudo que peço a você. Um único passo. Agora, antes de encerrar este vídeo, há algo muito importante sobre o qual ainda não falamos. Por que saber que uma mulher te ama é apenas metade da história? A outra metade é reconhecer quando você deseja levar o relacionamento a um nível mais profundo, tanto emocional quanto fisicamente. E é aí que a maioria dos homens comete erros enormes. É por isso que criei outro vídeo intitulado Revelado, 3 sinais claros de que ela deseja mais intimidade com você. E honestamente, pode ser ainda mais importante do que isso. Porque se ela já está apaixonada, ela começa a te mandar sinais para se aproximar ainda mais e você continua não entendendo. A distância entre o que ela oferece e o que você percebe vai acabar virando um muro. E derrubar um muro é sempre muito mais difícil do que evitar construí-lo. Esse vídeo já está aparecendo na sua tela. Clique e assista agora mesmo. Porque os sinais que ela está lhe enviando hoje não ficarão aí para sempre. E não quero que você seja o homem que os entendeu, quando já era tarde demais.